Eu estou chegando agora numa reunião muito importante que tivemos aqui na cidade com um representante e nós estamos falando sobre cosmovisão. E a cosmovisão vai nos mostrar, né, o papel que nós temos na nossa sociedade, o papel pessoal e essa aplicação em nosso contexto, naquilo que a gente vive. E na nossa conversa, Deus me trouxe à memória uma conversa que eu tive com algumas pessoas algumas semanas atrás sobre o nosso chamado. E nós entendemos que muitos não entendem o seu chamado, muitos não entendem qual o propósito de Deus em nossa vida, qual é o intuito de Deus em ter nos criado. E muitas das vezes nós ficamos perdidos com relação ao que nós vamos fazer. E o primeiro ponto que, quando eu tive a oportunidade de conversar com essas pessoas, eu falei, é que esse chamado, na verdade, a gente não descobre o nosso chamado. O nosso chamado é revelado por Deus. E por que a gente não descobre esse chamado? Porque quando a gente tenta descobrir qual que é o nosso chamado, nós somos guiados pelo nosso coração. Nós somos guiados pelas nossas vontades, nós somos guiados pelo aquilo que gostamos de fazer. E nós vemos que o nosso coração ele é enganoso. Muitas das vezes a gente faz coisas que, na verdade, o nosso coração é que está clamando, o nosso corpo é que clama. Então nós somos guiados pela fama, nós somos guiados pelo comodismo, nós somos guiados pelos nossos entendimentos, pelo aquilo que sabemos fazer ou que nós não sabemos fazer, ou seja, o que nós nos achamos capazes de fazer. Então são dois pontos importantes com relação ao nosso chamado. O primeiro é esse, que nós não descobrimos o nosso chamado, Deus nos revela o chamado. E como Deus nos revela esse chamado? É fazendo. Então essa é a importância de estarmos falando a respeito de Deus, essa é a importância dos nossos ministérios eclesiásticos, essa é a importância de buscarmos intimidade com o Pai, porque Ele nos revela aquilo que Ele quer que façamos através dessa intimidade, através da busca, através do falar com Ele. Então nós não descobrimos, nós não corremos atrás do nosso chamado. O nosso chamado é revelado por Deus. Esse chamado é revelado por Deus através do fazer, né? Através da nossa ação. Então tudo se resume à ação. Quando fazemos, quando buscamos, Deus cada vez mais deposita em nosso coração a sede, a vontade, o prazer, o fogo. Então o nosso chamado é revelado por Deus primeiramente através da revelação divina. E o segundo ponto, e eu acho muito pertinente e importante, é o porquê de nós não entendermos o nosso chamado, é porque nós reduzimos muito esse chamado. Nós nos fechamos em nossa caixinha eclesiástica, na nossa caixinha congregacional, e não entendemos o nosso papel, essa cosmovisão que eu estava falando. O que eu estou dizendo para vocês? É que o nosso chamado, ele é além das quatro paredes. Nós não entendemos o que Deus nos fala porque nós minimizamos a graça de Deus. Nós somos chamados para as esferas da sociedade, sim. Nós somos chamados para a política. Nós somos chamados para as universidades. Nós somos chamados para estar nos hospitais. Nós somos chamados para estar em tudo aquilo que a sociedade nossa é gerida. Nosso trabalho, nós temos um ministério, nós somos chamados para ser luz dentro do nosso trabalho, nós somos chamados para ser luz dentro da nossa família, dentro dos nossos estudos, em todas as nossas profissões. Se nós estamos ali contextualizados naquele local, é porque Deus nos chamou para isso. Então nós temos que viver esse chamado, nós temos que entender aquilo que vivemos como um chamado de Deus. Por isso que em todo tempo nós temos que estar em adoração a Ele, nós temos que ser carta viva, nós temos que estar pregando a palavra através das nossas ações. Muitas das vezes nós nos questionamos por que fomos chamados ou para que somos chamados, porque nós não entendemos isso, que a nossa vida é uma constante adoração a Deus, é um constante chamado à obra, um chamado a fazer. Posso usar dessa oportunidade para você propagar a verdade, para você ser bênção na vida dos seus colegas, dos seus funcionários, ou o que seja.
Então nós temos que ser influenciadores, nós temos que estar nesses pontos estratégicos para falar da verdade, para falar do amor, para ajudar, para carregar a carga uns dos outros, para ser casa de Deus nesses âmbitos aí da nossa sociedade. E a cosmovisão cristã é especificamente isso: pensarmos o mundo com a mentalidade de Cristo. Então, é esses dois pontos que eu quero falar para vocês com relação ao nosso chamado. Primeiro ponto, nós não descobrimos, nos é revelado. E o segundo ponto é esse: não vamos resumir ou reduzir o nosso chamado à igreja. Então, pessoal, vamos parar de pensar que chamado é somente pregar no culto ou fazer parte do ministério de louvor. Não é isso, não é só isso. Nós somos chamados para cuidar, nós somos chamados para amar, nós somos chamados para discipular, nós somos chamados para levar graça, para espalhar a graça, nós somos chamados para influenciar coisas boas, para propagar a verdade, para ser sal na vida do próximo, para ser luz onde há escuridão. Nós somos chamados para fora. A palavra nos diz que o que é espiritual se discerne espiritualmente. Então esteja conectado com Deus, queira saber o que Deus tem a seu respeito, para que Ele te chamou, por que Ele te chamou, porque eu sei que a seara é grande e tem muita coisa para a gente fazer. Que Deus abençoe todos vocês.